Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, bem-vindos, pessoal. Mais um vídeo aí do nosso canal. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar aí do jogo de amanhã, São Paulo e Atlético Paranaense, jogo que acontece às 21 horas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse que está chegando ao final. E agora o São Paulo precisa aí todos os jogos aí uma decisão para poder aí, sacramentar aí essa vaga aí para Libertadores, né? Bom, pessoal, antes de tudo aí, da gente trazer notícias, informações aí do São Paulo e também falar aí sobre esse jogo, já no comecinho do vídeo, peço a todos vocês, se você não é inscrito no nosso canal, assiste os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário, que sempre ajuda a gente aqui a trazer conteúdos, notícias, informações, pré e pós-jogos aí do nosso tricolor. Vamos começar aí, pessoal, falando do jogo. Jogo importante, mais um jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, mais um jogo aí decisivo aí para o São Paulo. São Paulo precisa aí continuar vencendo aí suas partidas, né? E também torcendo para o tropeço aí dos rivais aí também, né? Principal rival aí, o Internacional, né? Que o São Paulo aí tem 54 pontos, Internacional 56, 2 pontos aí a diferença. Então o São Paulo precisa aí também aí secar aí os seus rivais para poder chegar aí a de repente um G5 que no momento ajudaria muito aí, já que o Flamengo aí venceu a sua partida contra o Cruzeiro e também está aí no G4, né? O Internacional quinto colocado, São Paulo sexto. Então é bem provável que o Flamengo aí seja o campeão da Copa do Brasil, aí abriria aí um G5. E pode ser aí que abra um G6, caso aí o Botafogo aí vença aí a Libertadores também, né? Então, São Paulino tem que ficar de olho em todas essas probabilidades aí para a vaga aí da Libertadores. Bom, vamos falar do jogo aí, uma provável escalação aí do São Paulo, né? Para esse jogo. São Paulo aí não deve mudar muito aí o que foi aí no jogo onde São Paulo venceu a equipe do Bahia, né? O São Paulo aí não deve mudar muito aí o time. Deve ser aí praticamente o mesmo time que iniciou aí contra a equipe do Bahia. Com o Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano, Ferreira e Caleri. Esse, então, deve ser a escalação do São Paulo para esse jogo. Lembrando aí que o Arboleda ficou de reserva no último jogo aí. E também aí é dúvida aí para de repente, não sei se o Zubeldia usaria ele como titular. Ou de repente deixaria ele no banco, né? Então, é dúvida aí para esse jogo. Então, o Arboleda, né? Se de repente for aí, se realmente ele ficar fora, não sei se será relacionado aí para esse jogo. Bom, então essa aí deve ser a escalação para esse jogo. Outro também aí que de repente pode ser aí que fique à disposição e Patrick Lanza, né? Deve ficar à disposição aí, né? Porque olha, pessoal, é triste ver aí o São Paulo aí com problema na lateral esquerda já faz tempo, né? Aí contrata um jogador aí que não vai resolver em nada aí a vida do São Paulo e na lateral esquerda. Pra mim, é outro jogador aí horroroso que o São Paulo contratou, esse tal de Jamal Lewis aí. Não sei se vocês viram aí, pessoal, o lance lá que ele volta lá da esquerda, ele volta praticamente todo aí pro campo de defesa, tá lá no ataque e volta pro campo de defesa, uma jogada ridícula desse jogador aí, que não tem personalidade nenhuma.
Então, para mim aí, olha, pessoal, é difícil você falar aí de contratações aí, né? Então, mais um jogador. Daqui a pouco a gente vai falar de renovações e de contratos também nesse vídeo. A gente vai falar aí sobre renovações e de alguns contratos. Eu sou a favor de alguns que vão renovar e muito contra aí a renovação de alguns outros aí que também vão renovar. Então essa deve ser a escalação do São Paulo para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos falar um pouquinho do adversário do São Paulo, né? Atlético Paranaense aí que está lá embaixo na tabela, né? Atlético Paranaense ocupa a 17ª colocação, o primeiro time aí que abre a zona do rebaixamento, né? 34 pontos em 31 jogos disputados, 9 vitórias, 7 empates e 15 derrotas. É um time aí que tá muito pressionado aí, principalmente no último jogo e que perdeu em casa para a equipe do Vitória, né? O Vitória aí que era um dos times aí confronto direto, o Atlético Paranaense acabou perdendo em casa e vê aí a pressão sobre o Lúcio Gonçalves, né? O técnico crescer muito. Sob o comando dele, o Atlético só venceu um jogo, né? O jogo lá contra o Cruzeiro, né? Então vem numa dificuldade muito grande aí, né? Não bastasse isso aí, pessoal, o Atlético como visitante, então por isso que o São Paulo tem que passar o carro, tem que vencer aí essa partida, né? O Atlético se aproxima de 80 dias de jejum como visitante. E acumula em 7 jogos, né, como visitante aí, foram 6 derrotas e um empate nos últimos 7 jogos, né? Os últimos 7 jogos, 6 derrotas e um empate. Então, para mim aí, o São Paulo aí tem obrigação aí de vencer a equipe do Atlético Paranaense. Para mim é obrigação aí do São Paulo vencer o Atlético Paranaense jogando aí no Morumbi, né? Uma possível escalação aí do Atlético Paranaense para esse jogo contra o São Paulo terá aí o Mikael, Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel, Eric, Felipinho e Zapelli, João Cruz, Julimar e Pablo. Esse aí deve ser então o Atlético Paranaense para enfrentar aí o São Paulo nesse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Essa deve ser então a escalação do Atlético para enfrentar o São Paulo. Realmente vem desesperado, é um jogo para eles aí, é um jogo que eles precisam pontuar, precisam vencer, até de repente um empate, acho que para eles seria aí um bom resultado, mas como eu falei, para mim o São Paulo tem que vencer e vencer bem aí o Atlético Paranaense, conseguir essa vitória para dar mais tranquilidade na sequência dos jogos e do Campeonato Brasileiro. Lembrando aí, pessoal, que o São Paulo abriu 8 pontos em relação aí ao Bahia, que é o 7º colocado, né? E abriu 10 pontos aí em relação ao Cruzeiro, o 8º colocado. Então o São Paulo está bem tranquilo no Campeonato Brasileiro. Agora é focar nos adversários de cima aí para o São Paulo, de repente, como eu falei no início do vídeo ali, secar aí os concorrentes aí direto às vagas aí da Libertadores e poder conquistar essa vaga. Bom, dados aí desse confronto de São Paulo e Atlético Paranaense, foram 60 jogos aí entre as duas equipes, né? Pelo Campeonato Brasileiro, né? Não vale Libertadores, não vale outros campeonatos aí que as duas equipes se enfrentaram. Foram 60 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 22 vitórias do São Paulo, 19 empates e outros 19 vitórias aí da equipe do Atlético Paranaense. Um confronto bem equilibrado, né? O São Paulo tem vantagem em 3 partidas apenas, né? Agora, jogando no Morumbi, o São Paulo tem uma ampla vantagem sobre o Atlético Paranaense.
Foram 29 jogos, 17 vitórias do São Paulo, 8 empates e 4 vitórias da equipe do Atlético Paranaense, né? Nos últimos 5 jogos aí, com o mando do São Paulo, né, no Morumbis, foram 3 vitórias aí do São Paulo, um empate e uma vitória da equipe do Atlético Paranaense, né? Aquele jogo de 2019 lá do Diniz, onde o São Paulo acabou perdendo para o Atlético Paranaense, mas essa foi a única derrota aí nos últimos 5 jogos. Então, São Paulo, como eu disse, tem uma ampla vantagem jogando em casa e com certeza vai ter casa cheia, né? Por mais que seja o jogo no sábado, o horário também não é muito dos melhores, aí 21 horas. Mas eu tenho certeza aí que a torcida vai estar lá, com certeza, e vai ter um ótimo público aí para esse jogo, né? Na volta do São Paulo também aí ao Morumbis, né? Depois aí de mais de um mês aí fora aí de jogar no Morumbis, São Paulo volta aí, então com os jogos aí no nosso estádio. São Paulo precisa vencer, precisa aí. São Paulo diz que tem até um tabu aí nessa questão aí, né, do São Paulo não ganhar aí 2 jogos seguidos. Então precisamos aí vencer essa partida para poder aí continuar bem no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar agora, pessoal, de renovações aí de contrato, né? Renovações de contrato e de jogadores aí, né? Que eu acho que deixa aí o torcedor são paulino uma mistura aí de tranquilidade, né? Uma mistura aí de alegria de renovar contrato com certos jogadores, mas outros aí o torcedor são paulino fica bem decepcionado. Bom, vamos falar primeiramente da renovação aí do São Paulo e tenta aí a renovação aí de Rafinha e também aí de Luiz Gustavo, né? Rafinha e Luiz Gustavo que tem um contrato que se encerram aí no final deste ano. É bem provável que eles prorroguem esse contrato desses jogadores aí por mais uma temporada, né? Minha opinião, cara, o Rafinha foi muito importante pro São Paulo ano passado e na Copa do Brasil, né? Muito importante na Copa do Brasil e o Rafinha. São Paulo ganhou o título, beleza. Foi muito importante. Mas eu acho que o ciclo do Rafinha já foi. O cara não aguenta jogar mais. Você vê aí que eles colocam só o Igor Vinícius para jogar, porque o Rafinha não aguenta mais correr, não adianta. Renovar com um jogador desses aí. Renovar com um jogador aí que não aguenta jogar um jogo inteiro. Então não dá, sabe? São Paulo sabe, demora demais aí, tem dificuldade em encerrar ciclos aí com certos jogadores aí. E o Rafinha é um deles. Pra mim aí, já deu o que tinha que dar aí o Rafinha. O Rafinha já deu o que tinha que dar aí no São Paulo. Pra mim aí, não renovaria com ele. Agradeceria ele muito, principalmente pelo título do ano passado, mas não dá. Pra mim aí, não renovaria com esse jogador aí, né? Até porque aí, com renovações aí de Rafinha, pode ser aí que prorrogue também o contrato aí do Igor Vinícius. E a gente vai ter que aguentar Igor Vinícius por mais uns anos aí inibindo aí a chances aí de jogar aí do Moreira, né? Do Felisberto lá, do menino da base. Então, eu não renovaria com esses jogadores aí, não. Né? Não renovaria com o Rafinha, deixava o Igor Vinícius até o final do ano que vem, onde acaba o contrato dele. Mas estão pensando em prorrogar o contrato desse cara e não sei até quando que esse cara vai ficar no São Paulo. Já faz desde 2018 tá no São Paulo e eu nunca vi nada aí nesse Igor Vinícius também. Então, aí vem a questão aí do Luiz Gustavo também, né? O Luiz Gustavo aí, para mim aí foi importante até nesse ano aí no São Paulo, mas para mim aí também não dá mais, não aguenta correr.
Em vários jogos aí falhou, principalmente aquele jogo lá contra o Botafogo, onde numa falha dele ali que saiu o gol aí do Botafogo, onde infelizmente o São Paulo acabou sendo eliminado da Libertadores. Eu acho que o torcedor aí, eu pelo menos não tenho memória curta, né? Então, pra mim aí não dá mais. Luiz Gustavo aí vaza aí também aí, jogador já veterano, já deu o que tinha que dar, né? Já deu e que tinha que dar esse tal de Luiz Gustavo aí. Até porque o ano que vem aí a gente vai ter a volta aí do Alisson, a gente vai ter a volta aí do Pablo Maia, temos aí o Santiago Longo, temos o Marcos Antônio, né? Então a gente está bem servido aí de volante. Então, para mim, aí já descartaria esse jogador aí, né? Já descartaria aí o Luiz Gustavo, não dá mais aí para a gente ficar aguentando aí certos jogadores aí no São Paulo. Bom, agora a renovação boa que a gente quer e que renove, que fique aí por um bom tempo no São Paulo, na minha opinião, acho muito difícil, né? Mas o São Paulo tem que se precaver aí para não perder aí certos jogadores, né? E o Henrique Carmo aí deve ir renovar aí com o São Paulo, então nos próximos dias aí, né? Nesse sábado ele completa 18 anos e o São Paulo deve renovar aí, não deve ter muita dificuldade de renovar aí com o jogador. Fazer o mesmo esquema lá do William Gomes, onde o São Paulo aí, renovou aí com o jogador até 2028. Então o São Paulo deve fazer a mesma coisa aí com o Henrique Carmo também, né? Renovar aí com o jogador, ter um contrato mais longo para poder aí, segurar o jogador em uma possível aí, venda desse jogador. Então, importante. Esse sim, eu queria que renovasse, ficasse um tempo no São Paulo e que também aí tivesse oportunidade de jogar, né? Tivesse oportunidade de jogar esses jogadores aí, né? Principalmente aí o William Gomes e o Henrique Carmo, né? Jogadores aí que têm se destacado, dizem que se destacam muito nos treinos, mas infelizmente a gente sabe a nojeira que é dentro desse clube aí, né? A nojeira que. Não no sentido de São Paulo, mas no sentido de quem está dirigindo aí o São Paulo, que não dão oportunidades para os jogadores jogar, né? Só foi o jogador, principalmente o William Gomes, ir fazer um jogo aí, naquele jogo contra o Botafogo, onde praticamente ninguém jogou bem, né? No primeiro jogo. Aliás, no segundo jogo, né? No Morumbis, onde o São Paulo não estava jogando bem aquela partida. Já sacaram o jogador e nunca mais ele colocou aí o William Gomes para jogar. Né? É ridículo esse treinador aí, esse Zubeldia aí, esse calça apertada aí, esse jogador, esse técnico aí que praticamente não dá oportunidade nenhuma para jogador da base, né? Tá matando aí a base do São Paulo por causa desses paneleiros que tem nesse elenco aí, por causa desses jogadores e tais líderes de elenco que mandam aí dentro, né? Infelizmente, os jogadores aí da base não têm oportunidade. Então, espero aí que em 2025 esses jogadores tenham oportunidade. Apesar que a gente não sabe também se o Zubeldia vai ficar aí no São Paulo pro ano que vem, né? Ainda existe essa dúvida. Por mais que ele tenha contrato até o final do ano que vem, mas não sei se fica também. Vamos ver o que acontece. Mas se ficar, tem que dar oportunidade para jogadores da base. Tem que dar oportunidade para esses jogadores aí, né? Não pode fechar os olhos aí. Se fosse lá no Palmeiras, duvido que o William Gomes e o Henrique Carmo não estavam no time titular já nesse time aí, né? Esses jogadores ridículos que tem nesse time aí. E infelizmente não tem aí oportunidade. Bom, pessoal, a gente volta no domingo aí fazendo aí depois aí então fazendo o nosso pós-jogo, aí sim falando do jogo, falando aí da partida e dando notas para os jogadores. No domingo, então, a gente volta aí fazendo uma análise dessa partida que acontece amanhã. Gostou desse vídeo, pessoal? Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, deixe também
o seu comentário. Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até lá.